dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horário que vocês estão vendo esse podcast. Eu sou o Vanderlei Borges, aqui do Instituto Liderança e Liberdade. Hoje eu estarei como host e estou na nossa mesa meu colega, o Jean. Jean, pode se apresentar? Boa tarde, bom dia, boa noite. Também não sei que horário que vocês vão estar assistindo o nosso podcast. Eu sou o Jean, associado aqui do Instituto Liderança e Liberdade. E hoje vamos bater um papo aqui com a Ariane. Então, o Vanderlei vai apresentar ela ainda, mas certamente vai ser muito bom, muito produtivo. Vamos ter uma troca muito bacana de experiências aqui. Exato. Hoje vai ter uma conversa assim que ela vai exatamente na essência do nosso propósito como Instituto de Liderança e Liberdade, que é formar pessoas, né? Formar pessoas, formar líderes, que é o nosso propósito, formar os líderes melhores, formar os grandes líderes da nossa região. E nossa convidada de hoje, ela foi no cerne do nosso propósito, do nosso conteúdo. Eu acho que vai ser uma conversa fantástica. Eu gostaria de apresentar a Ariane Espíndola. Ela é responsável pelo setor de pessoas do Grupo Porto Belo. Ariane, seja muito bem-vinda ao nosso instituto. E para nós, assim, é uma honra tê-la como num bate-papo tão importante que é formar pessoas, formar lideranças, né? Ok, então cumprimentar todos que estão acompanhando aí essa edição do podcast, agradecer pela oportunidade. É sempre uma alegria também poder ter momentos de troca como esse. Eu acho que a gente tem falado tanto de tecnologia, de inovação, enfim, tantas transformações acontecendo no mundo, mas a pauta de pessoas, de cultura, de liderança, ela continua sendo sim a base, o fundamento para a gente prosperar e construir organizações, corporações, enfim, que sejam bem-sucedidas tanto no presente quanto no futuro, olhando a sustentabilidade dos negócios e com certeza com lideranças fortes e equipes com desempenho competente a gente consegue construir esse caminho. Então, obrigada aí pela oportunidade, espero que o papo possa ser útil e agregar aí para as pessoas que acompanhem nosso podcast. Com certeza vai ser muito bacana. E pessoas é um tema que é tão importante, né? A gente acaba não se conscientizando, às vezes de uma forma tão racional, mas é a base, a matéria-prima desde a essência, desde o início da humanidade. Exato. Então, desde que nós nos conhecemos como seres humanos, lá nos Homens das Cavernas, pessoas eram o ativo principal para o desenvolvimento em comunidade e vem ao longo da história, às vezes para o lado bom ou para o lado ruim, e com certeza, independente do avanço das tecnologias, vai continuar sendo. E aí vem uma pergunta: será que todos estão preparados para serem líderes? Porque liderança todos querem, né? Muitos querem, mas poucos estão dispostos a pagar o preço do fardo que é estar na liderança, essa disposição da liderança, né? Como que você enxerga esse preparo, esse pensamento, essa consciência de querer ser líder, mas não ter a consciência da responsabilidade e do seu impacto no seu meio? Acho que a consciência da responsabilidade é um ponto central para realmente tomar a decisão genuína e coerente de assumir esse papel, né? Ao longo do tempo, acho que a gente construiu muito status e muita perfumaria até em torno do que seria, né, a posição de liderança, e mesmo isso ao longo do tempo, com a transformação do modelo de trabalho, para onde vão as relações, muito se tem discutido de qual é o glamour e o não glamour de ser líder. A gente já vê, inclusive, manchetes e algumas discussões de pessoas querendo fugir também dessa responsabilidade, mas talvez quem tanto almeja ou quem foge pode não ter entrado nessa reflexão tão importante de qual é de fato o meu papel ao assumir a liderança de uma equipe em qualquer que seja o contexto. Tem uma frase já muito conhecida do Simon Sinek que ele fala que 100% dos colaboradores, dos clientes, dos fornecedores são pessoas. Então, se a gente não entende desse principal ativo, a gente não entendeu nada sobre negócios. E é claro que para entender sobre isso, eu não vou entender só sobre o outro, eu preciso ter a coragem e ter a consciência de começar a entender sobre mim mesmo como pessoa e, a partir disso, como eu posso ser um elemento também de contribuição para liderar outras pessoas dentro de um contexto. Então, acho que essa autoconsciência, que é um ato de coragem, é um ato de uma escolha também que nós precisamos fazer antes de assumir essa responsabilidade, né? A liderança não deve ser só um cargo, ela não é um prêmio, ela não é um status, ela é sim um papel de muita responsabilidade.
O líder, ele realmente precisa ser aquela pessoa que facilita o melhor resultado dentro do contexto que ele se propõe. Não no sentido perfeccionista, mas no sentido de ter essa empatia, ter essa sensibilidade, colher as informações e ser um grande mediador daquelas capacidades que estão ali juntas para realmente conduzir isso a um melhor resultado. Exato. Você comentou uma coisa que é muito comum, né, dentro das corporações, principalmente, né? Que líder, eu quero ser líder, pensa que é um rótulo, é um título, é um troféu. Ganhei um prêmio, agora eu sou líder. E na realidade, liderança é muito mais que isso. A liderança, inclusive a maioria das lideranças não são líderes de fato no papel, né? Então entra o que a gente conversa muito aqui dentro do Instituto, né? É a atitude, né? A liderança, o empreendedor, né? No caso, que empreendedor é outra coisa que eles rotulam, né? Empreendedor é um empresário. Não. Empreendedor é uma atitude. Tem muito empreendedor que não é empresário e tem muito empresário que não é empreendedor. Exato. Então é uma questão de atitude. Eu acredito que a liderança vai nesse sentido, né? Dentro das empresas a gente fala, inclusive, muito do intraempreendedor. Exato. Então, independente, e esse é um ponto, porque às vezes você pensa, poxa, se eu tenho cargo, agora eu cheguei lá. Sim. Mas existem pessoas que realmente têm uma influência, conseguem apoiar a construção de opiniões. Então, inclusive para o líder que formalmente tem o cargo, é importante ter essa sensibilidade, essa leitura de contexto, né? Quem são as pessoas que formam opinião, quem são as pessoas que ajudam a construir a cultura declarada, desejada, levar a empresa a vivenciar o seu propósito, a trazer clareza, através dos discursos da comunicação que acontece dentro da empresa, perpetuam aquilo de maneira positiva, porque às vezes, mesmo sem a ausência do cargo, essa influência está acontecendo. Exatamente. E ela pode tanto favorecer o resultado quanto minar ele em alguns momentos. Você diz a sensibilidade em encontrar os líderes de fato. De fato. Que não que tem o título, e sim as pessoas que conduzem aos movimentos para dentro do contexto onde eles estão inseridos, né? Exato. A pessoa antes de estar, né? Ela está se comportando como tal, e a essência de um líder é servir. Exato. É ajudar, é fazer todo esse meio de campo, realmente facilitar a vida das pessoas. Você até falou uma frase que eu deixei anotado para falar em algum momento no podcast, mas você já falou, porque é uma frase tão importante sobre pessoas, né? A importância das pessoas para empresas. E você também comentou sobre um ponto de cultura, que a cultura dentro das empresas, ela é fundamental, a cultura positiva. Mas na sua essência é o jeitão como a empresa funciona, seja ele bom ou ruim. E obviamente a gente deseja ir para um cenário ruim, um cenário em que certos comportamentos, certas atitudes não estão coerentes com os objetivos para onde a empresa quer ir, né? E eu assisti algumas entrevistas tuas e achei interessante pontos, né? Eu gostaria que se você pudesse comentar um pouco mais como melhorar a intencionalidade da cultura dentro das empresas para sair de um ponto indesejável para ir para um ponto melhor, um cenário melhor e nesse contexto o processo em si, né? Como chegar lá. E a importância do líder. Pô, que pergunta longa também, né? Vamos lá, vamos tentar empacotar. Se eu esquecer algum ponto, a gente vai costurando. Eu volto para o mesmo ponto da autoconsciência. Porque mais do que uma cultura positiva, a gente precisa partir de um ponto de uma cultura realista. Porque a cultura, ela é o que é. E a cultura, ela tem os traços que são distintivos daquela empresa. Então, são valores, são comportamentos, são sistemas, rituais que traduzem como ela faz as coisas. Então, tem aquela frase que diz, é o que a empresa faz quando não tem ninguém vendo. Então, aquilo realmente é o que fica. E sem a consciência, seja do próprio líder, seja das pessoas, de o que a gente faz com aquela cultura, ela vai ficar sem rumo. Existe uma teoria que fala das ausências de estrutura, que diz que quando você não tem uma intencionalidade, a falta de estrutura vai reinar e ela vai te levar ao acaso. Então esse é um papel, como importância da liderança, de ter essa coragem de encarar a realidade. Porque às vezes a cultura tem pontos que não nos levam como comportamento onde a empresa gostaria. Mas é preciso ter essa humildade de encarar esses pontos de frente para que você possa possa conseguir implementar novos comportamentos, novos rituais que tornem os não tão positivos obsoletos, né? A gente só consegue mudar uma coisa se outra nascer no lugar para trazer uma novidade. Então, eu acho que essa autoconsciência é super importante. E a cultura, se a gente pegar a própria raiz da etimologia da palavra, indo para o caminho do que cultiva,
traz muito essa responsabilidade do líder, do compromisso dele em, uma vez que ele enxergou como o comportamento se dá na empresa, o que precisaria ser alterado para se aproximar do que vai levar a empresa aos objetivos necessários. Que cultivo eu deveria fazer? Se eu quero ser uma empresa mais relacional, se eu quero ser uma empresa mais inovadora, uma empresa mais baseada em processo, uma empresa mais voltada a mercado, enfim, qualquer que seja o traço cultural, eu vou ter que olhar. Que rituais estão sustentando isso? Os símbolos que a gente utiliza traduzem isso. Os sistemas que a gente aplica traduzem isso. Então é um trabalho, eu faço a metáfora com a própria planta, né? Se você não regar, não podar, não der o sol correto, não botar a sombra, por si só, ela não vai prosperar sozinha. E por mais que, né, nada contra os refrigerantes aqui, mas se você regar uma planta com refrigerante e não der eventualmente uma água, que é o que ela precisa para crescer bem, talvez ela também não seja saudável. Então é isso, entender naquele terreno, como eu faço prosperar, como eu faço aquele cultivo dar certo. E eu estou fazendo isso ou está só no slide da apresentação? Olha, aqui está o manual de como cultivar esse tipo de planta, é tantas horas de sol, na prática não estamos fazendo. Pois é, a plantinha está murchando, mas a nossa responsabilidade não está sendo exercida. Então eu acho que aqui volta para a liderança nesse papel, nessa responsabilidade de enxergar a realidade, entender que rituais, que processos, que sistemas, que comportamentos deveriam estar em pauta e como a gente está, apesar das dificuldades, porque não é fácil mudar rituais, né? A cultura ela é algo muito enraizado, né? Quando a gente observa, ela já está acontecendo, ela já está se movendo, então tem que ter muita disciplina para atravessar essa arrebentação de mudar um comportamento, mudar alguma coisa que já está no DNA da companhia. E é muito difícil isso, então o papel do líder é essencial. Bacana. Você comentou muito, linkado com essa... Não sei se eu respondi, empacotei tudo. Respondeu. Com certeza. Claro. Essa questão da cultura e da consciência, né? Fazendo um link com os próximos pontos, né? Será que todo mundo tem a consciência, o líder que está numa posição de líder, né? Os que são os informais, que já são líderes, eles já fazem de uma forma natural, né? Mas os que têm os troféus, os títulos, será que eles têm consciência do impacto que eles têm no seu meio? Porque até falei esse tempo atrás, né? Às vezes um mau líder ou um bom líder, tanto faz, reflete no seu funcionário, que leva para casa certas ações, que reflete numa relação dentro da sua família, dentro de um filho, o filho cresce, tem esposa, ou seja, o líder de fato, ele tem consciência que a atitude dele, o convívio, a tomada de decisão dele do hoje pode impactar em gerações, inclusive? É difícil generalizar. Eu tendo a dizer que uma minoria teria esse nível de consciência. Eu acho que parte quase que da higiene diária deveria ser uma dose de reflexão sobre o quanto eu impactei o contexto como líder naquele dia. E na correria, na distração, a gente está sempre muito escravo do tempo, né? Apesar de tanta tecnologia, eu vejo cada vez mais as pessoas se sentindo sem tempo para fazer as coisas que são vitais e fundamentais. Como? Vamos ao checklist básico, beber água, dormir determinadas horas, fazer um exercício, ter momentos de prazer com a família, estudar algum assunto que é importante para o seu contexto, se preparar para o próximo dia de trabalho. A gente está sempre tão correndo atrás que esse exercício de revisar o que de fato hoje eu impactei, eu acho que poucas pessoas na posição de liderança têm essa atitude, esse ritual implementado. E ao mesmo tempo eu acredito que esse impacto ele é relevante. A gente, inclusive esses dias, fez essa reflexão, assim, a empresa como responsabilidade social, ela tem um impacto imenso. Sim. Porque para além das fronteiras do seu número de colaboradores, que tem a sua família, tem os fornecedores, as famílias dos fornecedores. Então, a cultura que você estabelece ali, se é uma empresa que, por exemplo, prega o respeito, prega a sustentabilidade, prega a colaboração, você está, querendo ou não, formando cidadãos que vivem e repercutem aqueles valores na sociedade, para além das fronteiras da empresa. Ao ponto que se a empresa também tem valores como desconfiança, falta de ética, ou que não sejam tão positivos, você de alguma maneira está disseminando isso também. E o líder,
ele é responsável por quanto esse impacto vai reverberando. Então, eu acho que não é a maioria que faz essa reflexão, e isso seria um ritual maravilhoso para transformar o impacto que os líderes e as empresas causam na sociedade. A gente até acredita o quanto isso é importante, e indo em totalmente sinergia com o seu pensamento, que o Instituto, a gente prega muito isso, a gente se preocupa muito, porque a gente até brinca, aqui não é um cursinho, não é um pós-graduação, não é nada disso. É simplesmente um grupo de pessoas que se reúnem para se desenvolverem e serem pessoas melhores, líderes melhores. Porque olhando para trás, para trás da nossa história, na sociedade como um todo, né, nem todo mundo tem essa percepção. Isso é triste, sabia? Isso é triste como ser humano, como um membro da sociedade, como empresário. Às vezes você olhar para dentro da sua própria empresa e falar, caramba, eu não estou falhando, tem coisas erradas aqui. Então a gente prega muito isso de desenvolver internamente esse pensamento do impacto, essa propagação, essa reverberação do líder, né? Porque a gente sabe que isso tem impacto positivo e negativo, né? Eu acho que não dá para colocar a conta só no líder e não dá para colocar a conta só na equipe. Dentro da nossa própria pesquisa de desempenho competente, a gente fala muito sobre isso, né? O quanto a propagação do bom resultado, do desempenho consistente, ele é uma via de mão dupla. Então, tem o quanto a empresa faz para criar um ambiente com segurança psicológica, onde as pessoas possam colaborar, onde elas possam se desenvolver, mas tem a vontade do indivíduo. Então, no livre-arbítrio, a gente não pode interferir. Mas se o líder e a empresa não criam um ambiente que seja favorável àquele cultivo da cultura, muito provavelmente as coisas não vão germinar ali. Então a gente tem que olhar para a nossa responsabilidade e promover ao máximo esse ambiente favorável. E claro, isso vai se propagando ao longo do tempo, sabendo que a gente não pode mudar o universo inteiro, mas eu posso influenciar aquele microcontexto que depois vai criando, vai reverberando também para outros, né? Vai ampliando para o alcance onde aquela empresa, onde aquele grupo de pessoas pode chegar. Que é autorresponsabilidade. Exato. Né? A gente ter consciência que, independente de a gente ser líder ou não, estar como líder ou não, nós temos a nossa autorresponsabilidade de começar a mudar com nós mesmos. Acho que é o famoso, primeiro arruma a tua cama, Isso. Primeiro faz as tuas coisas, as tuas lições, depois tenta mudar o mundo. Exatamente, senão a gente quer abraçar tudo, mas não fez não consegue, as o pequenas básico, coisas. Né? Mas, Ariane, você comentou um ponto em relação à questão de segurança psicológica, as pessoas estarem bem dentro daquele ambiente de trabalho. E em breve vai ser, não sei agora a data, a NR1 vai ser lançado. Já então, está aí. Está enraizado e vai acontecer. E nesse sentido, né, a gente tem assim conflitos geracionais dentro de empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, né? E nesse universo é muito difícil que surjam novos líderes, né? Até pela questão de consciência, todos os pontos que a gente está falando aqui. Como as empresas podem se preparar, como elas podem, o que elas precisam fazer para que elas consigam plantar sementes, né, e essas sementes reverberarem lá no futuro em novos líderes. Isso também está relacionado com a essência do Instituto e por que o Instituto existe. Mas falando do ambiente empresarial, o que precisa ser feito? Quais as sementes que precisam ser implantadas? Sim. Nós conversamos aqui um pouquinho antes de começar o episódio sobre o tema da comunicação. Então, acho que dentro dos rituais, quando você vai fazer o mapeamento da cultura, dos sistemas, dos rituais, dos comportamentos que precisam estar ali para favorecer, não tem como isso acontecer sem passar pelo tema da comunicação, do diálogo. A gente fala muito também da diversidade, e um aspecto da diversidade é essa diversidade cognitiva, seja ela pela formação, pela experiência, pela questão geracional. Então, quando a gente está aberto para acolher o que cada geração ou o que cada marcador de diversidade pode contribuir para um contexto, a gente começa a se preparar para somar essas competências, somar essas inteligências e, a partir disso, desenhar intencionalmente rituais de colaboração e de diálogo, que podem ser síncronos, assíncronos, podem ser formais, informais, podem ser online, presencial. Então, cada empresa, obviamente, vai entender dentro do seu contexto que rituais melhor cabem para começar a promover isso. Começar não, mas continuar a promover. Eu acho que
a gente entrar no rótulo, ele é uma barreira já inconsciente que se antecipa a possibilidade de colaboração. Então, novamente, um papel da liderança, de ser uma pessoa que promove a quebra desses muros e a proximidade dessas inteligências. Porque eu brinco às vezes que assim, hoje em dia todo mundo quer dar opinião, ter razão e ser feliz na mesma frase. Fica difícil. Então, ao invés de batalhar por quem tem a ideia correta, como a gente pode servir melhor a necessidade daquele contexto, somando o que as diferentes gerações têm. Então, o primeiro passo é as pessoas sentirem que elas têm confiança para poder dar a sua opinião. Né? Se eu sou retaliado, se o que eu falo não serve, se o que eu falo está sempre errado, ou se é porque eu sou muito jovem, ou porque eu já tenho, ou sou jovem há mais tempo. Enquanto a gente vai derrubando esses muros, para que as pessoas sintam que a sua história tem valor, que a sua competência tem valor, que o que elas trazem para a mesa é considerado. E isso vai alimentando um ciclo virtuoso de segurança psicológica e a gente vai vendo, poxa, de repente nesse projeto é importante alguém de uma geração mais recente para trazer pontos que uma geração mais consolidada talvez não consiga perceber, porque não é tão natural. Mas é lidar com essa diversidade cognitiva, criando conexões que permitam esse diálogo, essa colaboração florescer. Bacana. Um caminho, né, me ocorre aqui. Essa questão de gerações hoje está muito em pauta, porque eu acredito que no mercado de trabalho é a primeira vez que tem tantas gerações convivendo. E o tempo é muito curto para virar de uma para outra. Exato, né? Mas como nós falamos no início, né, a humanidade, desde os seus primórdios, ela é com seres humanos e com várias gerações. Então, na realidade, a gente está citando um exemplo de conflitos de gerações, um mapa de geração, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Mas nós temos essa experiência de várias convivências, de vários estados diferentes, de tempos diferentes, não necessariamente no mercado de trabalho, mas às vezes em casa, na própria família, na escola, na família, né? Então a gente precisa olhar um pouco para as nossas raízes. E aí vem um ponto que eu ia comentar, as raízes, né? As nossas raízes, elas são importantes na formação ou na consciência dos líderes, porque não se pode fazer um futuro sem... Não se produz uma fruta sem a raiz. A gente não tem um futuro sem a gente, se a gente ignorar um ponto de partida, exatamente, né? As nossas raízes. Qual é a importância das nossas raízes como ser humano, como indivíduos familiares, nesse contexto da liderança? Cada história conta, né? Como seres humanos, a gente é único, é irrepetível, então aquilo que a gente vive, por onde a gente passa, forma um pouco e muito de quem a gente é, da nossa essência e da nossa identidade. Tem o que vem do DNA natural, tem o que é a nossa própria característica, não vamos entrar em polêmicas do que é temperamento e personalidade, mas por onde eu passei, o que eu vivi, a qualidade de como eu me desenvolvi, com que nível de consciência eu abracei as minhas experiências, tudo isso vai somando na minha trajetória, né? Se fala muito que experiência não é a quantidade de anos que você tem no currículo, mas o quão intensivamente você absorveu e aprendeu com as suas experiências. Então, nesse sentido, você pode ter uma pessoa super jovem, da geração mais recente, tendo uma contribuição muito mais impactante positivamente do que uma pessoa mais jovem há mais tempo, que de repente, poxa, passou a vida, não refletiu, não buscou se desenvolver, não teve uma intenção de aprender com as experiências, e vai criticar um mais jovem que de repente passou na frente. Então, ao invés de competir com a história um do outro, é olhar para a própria história e ver o quanto a gente se apropriou do que foi difícil, do que foi fácil, não para carregar o fardo de tudo que eu vivi até aqui, mas para trazer aquilo que me transformou até aqui. Porque eu também, né, como um grande carvalho, ele não nasce com aquela potência toda, ele é uma semente. E dali não vai sair uma maçã, vai sair um carvalho. Então, tudo isso é importante, saber da minha raiz, voltar... não com um olhar saudosista e nostálgico para ficar preso àquilo, mas para ser grato, para honrar aquilo e trazer aquilo como
uma parte de você que vai continuar se transformando a cada dia e fazendo contribuições a partir da tua experiência hoje. Aprendizado com uma lente para o futuro, né? Para o futuro. Bacana. Uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco, e isso é muito importante, essa questão você citou isso, né? Da nossa essência, né? Nós estarmos centrados, às vezes a gente, como ser humano, todo mundo, né? Se é líder ou não, às vezes a gente está mais centrado, ou às vezes a gente tenta se esforçar mais para um lado ou para o outro. Será que a chave para a gente ter uma liderança é nós estarmos centrados no nós, no agora, na nossa essência? Não importa se ela é certa ou errada, mas nossa essência, porque eu percebo comigo mesmo, quando eu me coloco num estado de centro, de eu como ser humano, parece que as coisas meio ligam no automático, sem fazer força. E às vezes a gente quer forçar um pouquinho e o negócio é o contrário, a gente deixar um pouco, a gente ficar no nosso fluxo, o famoso flow. Exatamente, ia mencionar o flow. Eu acho que o estado de centramento, ele é um pré-requisito para a autorresponsabilidade. Porque se você está desconectado da tua essência, do que é a potência da tua intuição associada a uma racionalidade que está aplicada no contexto, você vai entrar numa postura de vítima, de culpar os outros, de porque o Trump, porque a chuva, porque o universo, porque a guerra, porque a dificuldade, a inflação, a taxa de juros. E ok, só que isso acontece desde sempre, com maior ou menor intensidade, com moedas diferentes, com lideranças globais diferentes, mas esse contexto externo ele está sempre se transformando e impactando aquilo que você tem que entregar na tua família, na tua empresa, na tua organização de amigos. Então, se você volta para essa tua essência e sabe quais são as tuas fortalezas, aonde você tem que prestar atenção e usa essa mentalidade de autorresponsabilidade, a tua comunicação é mais centrada, você ajuda as pessoas a terem mais clareza do que precisa, você não fica se vitimizando. Então, para mim, essa chave ela é fundamental para as coisas fluírem, né? Eu acho que o dia a dia ele é um parque de diversão, de distrações. Sim. E é muito fácil a gente fazer o estilo de gestão Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, por aí talvez as coisas sejam mais sofridas, mais doloridas e menos bem-sucedidas. Acho que o centramento ele é um pré-requisito para uma liderança com autorresponsabilidade. Bacana. E na sua opinião, a liderança, a gente pode dizer que ela é um destino ou ela é uma jornada? Sendo uma jornada ou um destino, a gente pode imaginar isso como a gente plantando ao longo dessa estrada? Como que você vê isso? Eu tendo a usar a metáfora mais da jornada, né? E obviamente, qualquer que seja o cultivo, ele vai passar pelas 4 estações. Exato. Não se colhe no inverno. No inverno, você inverna, você tem algumas atitudes que são mais propícias. Porém, a primavera vai chegar, o verão vai chegar. Então, o líder ele tem que ter esse sentido, né? Quando se planta, quando se colhe, quando se espera, quando se avança. Em que momento se é mais agressivo, em que momento se é mais compreensivo. Porque não adianta eu brigar. O inverno estará lá, apesar ou não da minha vontade. Então, eu preciso ter essa leitura de cenário e entender que as coisas estão se movendo e eu tenho que ter essa leitura, esse centramento, para ir dando o direcionamento otimal a cada situação, né? A cada estação. As luas, as marés, enfim, a gente pode brincar um monte com a metáfora aqui da natureza, sim. Ela nos ensina demais. Não, é perfeito, né? Entendendo cada cenário e como navegar melhor naquele cenário, né? E ainda dentro das metáforas, né? O que fazer com pessoas que desejam colher uma rosa, a sua colheita ser... Essa rosa pode ser uma promoção, pode ser... Enfim, mas essas pessoas estão regando com refrigerante, que foi o exemplo que você falou. Que o que a gente percebe dentro dessa linha até de autoconhecimento, a partir do momento que você se desenvolve, que você entende certas situações e aproveita as oportunidades, que existem muitas oportunidades escondidas através de problemas, então você resolve esse problema, você aprende, se desenvolve, e essas pessoas naturalmente
elas empreendem, elas são promovidas, elas financeiramente as coisas acontecem, né? Mas existem os injustiçados, né? Injustiçados, os que estão regando a flor com refrigerante. E reclamando que ela não floresce. E reclamando que não floresce, exatamente. Então, o que fazer para despertar nessas pessoas, né, dentro desse papel de liderança, entendendo que isso vai ser produtivo, positivo para a empresa, para a organização e para a sociedade como um todo? Eu costumo dizer que a vontade, ela está acima, inclusive, da inteligência. Você ter uma pessoa inteligente desmotivada pode não contribuir. E uma pessoa que, às vezes, né, não tem ali a competência, mas está com a super motivação, pode causar, inclusive, um grande estrago. E falamos do livre-arbítrio. Então, a gente não consegue implantar vontade nas pessoas. Você pode demonstrar que, olha, né, assim, se você põe refrigerante, não sai rosa do outro lado. Porém, a vontade cabe ao indivíduo. Se ele quer que a rosa floresça, o único caminho é coerência com as escolhas que se faz a cada momento. Mas poxa, a vida vai ser tão rígida e tão disciplinada assim? Claro que não, cada um vai dosar aquilo que é mais importante para si. Mas eu sei que se eu continuar regando sempre com refrigerante, não vai ter rosa no final. Eu fiz muito essa reflexão agora na minha experiência recente de maternidade. Eu sou uma fãzaça de doce, de massas e tudo mais, mas precisei controlar uma questão de diabetes, por exemplo. Então, toda vez que eu estava diante de um croissant de chocolate, eu falava, eu gosto mais da saúde minha e do bebê do que eu gosto desse croissant de chocolate. Então, a minha escolha é essa. Se eu gostar mais do croissant naquele momento do que a saúde minha e do meu filho, tudo bem. Cada um faz a escolha e arca com a consequência. Só que isso o líder não consegue imputar. A vontade na pessoa é dela. Eu posso mostrar, eu posso dar o exemplo, porque se você quer cobrar, mas você não dá o exemplo, também não funciona. Então, acho que é um pouquinho dessa coerência, dessa integridade. E esse exemplo, eu acho que a coerência vem do amor. Para mim foi muito fácil escolher entre um croissant e a minha saúde, porque eu falei assim, nossa, eu amo muito mais isso. Então, o projeto, e nem sempre na vida a gente só vai fazer o que ama, mas eu amo aquela meta, eu amo aquele destino, eu amo esse propósito mais do que uma coisa, um prazer rápido ou uma distração desse momento. Então, cada um põe em perspectiva aquilo que faz sentido, né, para si. E o líder, ele vai mostrar pelo exemplo para poder incentivar, influenciar as pessoas no melhor caminho. Perfeito. Legal. Bom, nós estamos chegando já no horário. A gente conversamos aqui sobre a essência da liderança, né? Debatemos bastante sobre os pontos importantes para a liderança e percebemos também que a liderança ela é uma jornada. E como uma jornada e uma viagem, a gente não aproveita só o destino, a gente aproveita também a viagem. Exato. Talvez isso seja mais importante, a gente aproveitar a jornada, porque o tempo maior da viagem é a jornada, e não necessariamente o destino, né? Exatamente. E resumindo, assim, fazendo essa auto-reflexão do finalzinho do podcast, como você atribui a força do propósito na liderança, nas instituições, como ser humano, o propósito, para ti, o que é o propósito? Essa palavra a gente tem que cuidar muito, porque às vezes ela fica genérica demais. Mas eu vou voltar, acho que para essa questão que eu resumi aqui do exemplo anterior, como sendo o amor ao projeto. Então, aquilo que dá passagem para que a tua identidade seja útil ao contexto e, sendo útil, você recebe de volta a gratificação por ter servido e se sentir realizado, né? Eu acho que cada um dentro da sua dimensão vai conseguir estabelecer o que é esse retorno, mas eu acho que quando a gente encara a jornada com esse amor de por esse caminho eu consigo servir, por esse caminho eu posso ser útil, seja na minha família, pode ser num grupo pequeno, não precisa ser para transformar o universo inteiro, sim, mas fazer o melhor que eu posso oferecer para mim e para aquele contexto a cada situação. Eu acho que isso dá um senso de significado, dá um senso de retorno e de que a gente está vivo e valendo a pena. Bacana. Na verdade, a vida é um propósito, a gente viver ela com intensidade e colocar à disposição, a gente faz isso no dia a dia, seja no nosso trabalho, nossa família, né? E botar esse resultado em algo muito maior que a gente mesmo, né? Jean, quer fazer uma palavra final sobre
sobre a nossa conversa, que foi fascinante. Foi gratificante. Foi Quero agradecer a Ariane pelo tempo, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, ter essa troca muito bacana. Com certeza foi um grande aprendizado para nós também. Sim, alguns certeza. Insights que eu tive aqui, certamente quem está assistindo também vai ter. Então, muito obrigado, Ariane. Eu que agradeço. E gostaria de fazer uma palavra final sobre um conselho, uma dica para os futuros líderes, os líderes melhores, a futura geração de líderes. São tantos desafios, mas vamos encarar a felicidade como um verbo. Eu acho que essa coerência entre o pensar, o agir e o fazer, buscando nas pequenas coisas realmente coerência, integridade. Antes de mudar o mundo, vamos arrumar a nossa própria cama, né, e fazer um passinho de cada vez, né, as coisas vão se construindo. É isso aí, fantástico. Bom, eu agradeço, Ariane, pelo tempo e pela sua disponibilidade estar conosco aqui nesse bate-papo, e que esse bate-papo seja disseminado e reverbere aí aos nossos ouvintes, com certeza que toque no coração e toque na alma de vocês que estão escutando a gente, para que se contribuir com uma atitude positiva. Eu acho que já valeu todo esse trabalho, todo esse empreendimento que a gente está fazendo. Então, usufrua com muito carinho, que todos nós estamos aqui para poder levar um pouco mais de valor e conseguir contribuir com a geração de líderes melhores e líderes mais autoconscientes e com a sua autorresponsabilidade para a nossa sociedade e para nossas empresas também. Como é que o pessoal consegue te encontrar nas redes sociais? Quer compartilhar? Ariane Espíndola, estaremos aí em LinkedIn, Instagram, né? Podemos depois deixar nos comentários também os links para as pessoas acessarem. Vai ser um prazer poder contribuir e ser útil, né? Faz parte do meu propósito como pessoa também. Ok, muito obrigado. E pessoal, eu convido a todos a dar o joinha, o like, compartilhe com seus amigos. Nós estamos pequenininho no Instituto, mas seguindo o padrão aí nós estamos aprendendo. Compartilhe, ajude o Instituto a levar esse conhecimento, que é um canal que a gente encontrou de entregar para a sociedade algo maior do que a gente acaba fazendo só internamente nos nossos grupos. Então compartilhe, usufruam esse conteúdo que está de excelência, e sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube também. Tá ok? Muito obrigado, um abraço e tenhamos aí todos um ótimo dia. Obrigado, valeu.